Se tem um código que quem investe ou simplesmente acompanha o mercado financeiro no Brasil já ouviu falar, é esse aí, MXRF11. E hoje a gente vai mergulhar no Maxi Renda, o fundo imobiliário que simplesmente conquistou o país, para entender o que tem por trás de tanta popularidade. Olha, só para ter uma noção do tamanho disso, a gente está falando de um fundo com um número de investidores que é maior que a população de muitas capitais brasileiras. É muita gente. E a notícia mais recente que agitou essa galera toda foi justamente o anúncio de um novo pagamento de dividendos, algo que, claro, sempre movimenta essa base enorme de cotistas. Isso tudo leva a gente para a pergunta principal, né? O que exatamente faz do MXRF11 esse fenômeno nacional? Vamos investigar os dados para descobrir. Ok, vamos começar pelo fato mais recente, que é justamente esse anúncio de proventos que voltou a chamar a atenção do mercado. O número que todo mundo quer saber é este, 10 centavos por cota. Esse foi o valor que o Maxi Renda anunciou para o seu próximo pagamento. Essa regularidade mensal que agrada, e muito, quem busca uma fonte de renda passiva. E aqui o interessante são as datas, porque são elas que definem tudo. Para ter direito a receber esse dividendo, era preciso ter a cota no fim do dia 27 de fevereiro, a famosa DataCon. A partir de 2 de março, a cota já passou a ser negociada ex-dividendos, ou seja, quem comprou a partir daí não levou esse pagamento específico. E o dinheiro? Bom, esse pingou na conta no dia 13 de março. Bom, já que vimos o evento mais recente, vamos dar um passo atrás para entender o que é esse fundo e por que ele atrai tanta gente. O número é realmente impressionante. Com quase 1.400.000 cotistas, o MXRF11 é de longe o fundo imobiliário com a maior base de investidores do país. É uma capilaridade incrível. E só para alinhar todo mundo, caso alguém não tenha tanta familiaridade, um FI, um fundo de investimento imobiliário, funciona basicamente como um grande grupo de pessoas que junta dinheiro para investir no mercado imobiliário. Pode ser em imóveis físicos mesmo ou em títulos financeiros ligados a esse setor. Certo, mas qual é a estratégia por trás desse gigante? Como é que o Maxi Renda gera os lucros que ele depois distribui para os seus cotistas? Aqui está o pulo do gato. O MXRF11 é o que o mercado chama de fundo de papel. Isso significa que, em vez de comprar prédios e shoppings, ele investe principalmente em títulos de dívida imobiliário. E por que essa estratégia atrai tanto? Porque ela permite uma diversificação enorme com uma gestão mais ágil. O fundo pode investir em dezenas de projetos diferentes sem precisar administrar os imóveis físicos, focando só em gerar renda com os juros desses títulos. E este gráfico ilustra isso perfeitamente. A maior parte da carteira, cerca de 80%, está aplicada em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, que são basicamente títulos de dívida. O resto se divide em outros ativos, como LCIs e até mesmo cotas de outros fundos imobiliários. Para tornar a coisa mais concreta, olha esse exemplo real. Recentemente, o fundo comprou um título de dívida lá do Shopping Itaquera. Na prática, é como se ele tivesse emprestado dinheiro para o shopping. Em troca, ele vai receber uma remuneração bem atrativa, o valor corrigido pela inflação, mais uma taxa de 9,11% ao ano. Ok, essa estratégia de papel parece interessante, mas será que ela funcionou na prática ao longo do tempo? Vamos ver os resultados de uma década inteira. Os números aqui são bem reveladores. Se alguém tivesse investido R$ 1.000 no MXRF11 10 anos atrás e reinvestido todos os dividendos, hoje teria na conta mais de R$ 3.500. No mesmo período, o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, teria transformado os mesmos R$ 1.000 em cerca de R$ 2.850. É uma performance superior e bem consistente. Para fechar, vamos olhar a fotografia atual do fundo. O que os seus principais indicadores nos dizem hoje? Essa tabela é um verdadeiro raio-x. O dividend yield acima de 12% mostra um retorno robusto com dividendos no último ano. A liquidez de quase 18 milhões por dia confirma que é um ativo super fácil de comprar e de vender. E o P sobre o VP, o preço sobre o valor patrimonial? Bom, o valor patrimonial é tipo o preço justo da cota, somando tudo que o fundo tem. Um P sobre o VP de 1,05, como a gente vê aqui, significa que o mercado está negociando a cota com um pequeno ágio, uns 5% acima desse valor, o que pode indicar o otimismo dos investidores. E a gente termina com uma reflexão. O caso do MXRF11, com essa popularidade massiva, uma estratégia focada em papel que prioriza a geração de renda e uma performance de longo prazo consistente, tudo isso nos faz pensar o que a preferência de quase 1,5 milhão de pessoas por esse tipo de ativo nos diz sobre as prioridades do investidor brasileiro hoje em dia. Fica a pergunta no ar.